Irmãos e irmãs em Cristo, durante 5 domingos, nós ouviremos a liturgia nos mostrando o Evangelho do capítulo 6 de São João. Normalmente, neste ano, o ano B da liturgia, a Igreja nos apresenta os Evangelhos de São Marcos. Quando o texto do evangelista São Marcos, no final do capítulo 16, começava a nos falar sobre a multiplicação dos pães, o que deveria ser tratado no domingo 17º, no 17º domingo do tempo comum, quando a liturgia nos preparava para apresentar a multiplicação dos pães, segundo o evangelista São Marcos, a Igreja, na sua grande sabedoria espiritual, nos apresenta a multiplicação dos pães, não segundo o ano litúrgico B, mas a Igreja nos apresenta a multiplicação dos pães segundo o evangelista São João. E nós vamos refletir sobre a multiplicação dos pães durante 5 domingos. Durante estes 5 domingos, e aqui está um dos dados específicos do Evangelho de São João, nós vamos perceber que o texto nos trata, o texto nos apresenta uma partilha, um milagre e a Eucaristia. Existem 2 diferenças básicas e primordiais entre os sinóticos, os 3 outros evangelhos, e o Evangelho de São João. O Evangelho de São João mostra a partilha, o milagre e a Eucaristia. Os outros evangelistas tratam apenas da partilha e do milagre. Outro detalhe, no Evangelho de São João, Jesus, ele é proativo. No Evangelho de São João, é Jesus que preocupa-se, é Jesus que questiona os apóstolos sobre a necessidade daqueles que estavam participando daquele momento. Nos outros evangelhos, os apóstolos perguntam a Jesus, onde eles irão? Eles estão com fome. No Evangelho de João, nós percebemos outro detalhe. No Evangelho de São João, a iniciativa é de Jesus. Como esse Evangelho, tratando da multiplicação dos pães, ele é mais rico do que os outros, meditemos sobre esses 3 aspectos que o padre acabou de mencionar. Primeiramente, partilha. Talvez para muitos católicos isso não interessa, mas existe uma grande discussão, um grande debate teológico sobre o Evangelho de hoje. E aqui todos os teólogos, todos os estudiosos, nós concordamos que aconteceu uma partilha, que aconteceu um gesto de generosidade. Um menino, de repente ele oferece 5 pães, 2 peixes, o que é um ato comovente. Porém, para muitas pessoas, o texto termina aqui, em uma grande partilha. Porém, os santos da Igreja, a doutrina da Igreja, nos diz que não acontece apenas uma partilha, acontece um grande milagre. Padre, mas por que essa confusão? Porque alguns dizem, alguns estudiosos na Igreja dizem que é apenas uma partilha, porque outros dizem que acontece um milagre. Nós precisamos voltar ali aproximadamente no século XVIII. Existe uma grande tendência na Igreja, uma tendência racionalista, de achar que Deus não interfere na história. Existe uma tendência teológica de dizer que a intervenção de Deus ela é apenas transcendental e antropológica. O que isso significa? Alguns teólogos, algumas pessoas, possivelmente alguns daqueles que nos acompanham já ouviram padres, pregadores, cursos de Bíblia com esta tendência. As pessoas acreditam, infelizmente, que Deus interfere, age apenas no coração do ser humano. É como se Deus não pudesse agir na história. É como se Deus não pudesse interferir na história. Mas por que esse problema? Para alguns teólogos, para alguns pensadores, existe esta lógica. O mundo de hoje não acredita em milagres. Muitas pessoas modernas não acreditam em intervenção na história. Então nós temos que ajeitar, adaptar o Evangelho de um jeito que ele vai ser compreendido e aceito pelas pessoas. E aqui existem até teólogos famosos.
Deus não realiza milagre nas coisas. O milagre que Deus realiza é no coração do homem, para fazer o homem uma pessoa solidária e bondosa. Mas esta não é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja diz: Deus age na história. Deus realiza milagres na história. Um belíssimo livro recomendado para todos, Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI diz que com a ressurreição de Jesus, nosso Senhor abre as portas para um mundo novo, o mundo do transcendental, que age diretamente na natureza humana e é capaz de transformá-la por dentro, porque Deus se fez um de nós. Claro que existe o mundo da ciência e nós não negamos. Deus é capaz, falemos do homem, o homem é capaz de estudar a ciência, o homem é capaz de ver as realidades terrenas, e que bom que existe a ciência. Mas existe um outro mundo, que é o mundo da ação de Deus. Algumas pessoas, durante muito tempo, eu aprendi isto. O milagre era como se fosse uma quebra da natureza. Então Deus, Ele não vai quebrar, Ele não vai romper com a natureza. Mas para nós que somos católicos, a doutrina da igreja não ensina que o milagre é uma quebra à natureza. O milagre é uma abertura a outro mundo, o mundo de Deus. E para Deus nada é impossível. O texto da multiplicação dos pães começa com uma partilha. Ele passa por um milagre. Padre, mas por que tanta certeza assim que é um milagre? Capítulo 6, lá no versículo 14, as pessoas dizem: este realmente é o profeta que deveria vir ao mundo. Se não fosse um milagre, eles não diriam que esse é o grande profeta e aquele esperado que deveria vir ao mundo. Se as pessoas disseram que este é o profeta e aquele que era aguardado, isso significa que aconteceu algo de extraordinário. Aconteceu também que as pessoas queriam fazer Jesus como um rei. Depois que viram aquele fato extraordinário, queriam fazer Jesus como um rei. E aqui entra um detalhe interessantíssimo. Na época de Jesus, o rei, aqui existia uma relação de comércio. Eu aceitava o rei, eu era submisso ao rei, e o rei tinha que me dar alimento, tinha que me dar proteção, tinha que me defender. Então existia uma relação de comércio. Viram Jesus realizando o milagre, viram a grandiosidade de Jesus e queriam fazer Jesus como um rei. Jesus foi para o deserto rezar. Esta é uma das tendências que nós católicos temos hoje, de querer fazer Jesus como um rei e querer viver esse comércio com Jesus. Existem pessoas que pensam assim: eu rezo, eu não cometo pecado mortal, eu não faço nada de errado, agora Deus atende os meus pedidos e Deus deve fazer aquilo que eu desejo. Nossa relação com Deus não é assim. Nós não cometemos pecados mortais e nos esforçamos para nem cometê-los os veniais. Nós rezamos não é porque nós esperamos algo em troca de Deus. Nós fazemos isso porque nós o amamos. Queridos irmãos e irmãs, e se cada um olhar para a sua história, nós vamos saber disso. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus e da verdade, nós sofremos. A mentira só cria problemas para a nossa vida. A mentira só nos traz confusão. A mentira só nos traz dor de cabeça. Tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que é contra o ensinamento de Deus, vai nos trazer problemas. Mais cedo ou mais tarde, é como um bumerangue, você joga buscando a felicidade e vai encontrar a infelicidade. Deus não
se deixa manusear, ser utilizado segundo os critérios e a lógica humana. Ainda o Papa Bento XVI nos diz que existe uma comparação, uma relação muito próxima entre a tentação do deserto e a tentação da multiplicação dos pães. Vejamos as duas. No deserto, é o demônio que pede a Jesus: transforme estas pedras em pães. Jesus não atendeu. Na multiplicação dos pães, são aqueles homens, aqueles apóstolos que pedem a Jesus: transforme estes pães em muito mais. Jesus não atende ao demônio, mas Jesus atende ao pedido da multiplicação dos pães que foi feito pelos apóstolos. Mas por que Jesus não atendeu em um momento e atendeu no outro? Porque o demônio estava procurando pão. Quem busca Jesus buscando pão, não encontrará Jesus. Os apóstolos não estavam buscando pão, aquela multidão não estava buscando pão, eles estavam buscando Jesus, e Jesus, Ele mesmo. Uma pessoa que busca Jesus, e busca Jesus de coração sincero. Por isso que os grandes místicos e santos da igreja já disseram, Edith Stein disse, uma pessoa que busca a verdade, ela já está no caminho e já está muito próxima de Deus. Uma pessoa que de fato busca Jesus, ele vai encontrá-lo. Mas por que Jesus realiza esse progresso, partilha, multiplicação dos pães e Eucaristia? Jesus realiza esse progresso porque Jesus sabe que a fome e a necessidade do coração humano, ela é progressiva. Nós começamos por fome, por necessidade de algo que é humano. Nós precisamos comer, mas a fome do ser humano, ela vai além. O ser humano tem fome de ser amado. É por isso que na cruz, e é lá na cruz, que Jesus sacia a fome do ser humano, dizendo: a fome que você tem de ser amado é saciada agora, porque eu lhe amo até o limite. Padre, mas a cruz aconteceu há 2000 anos atrás. Como que eu posso ser alimentado por algo que aconteceu há 2000 anos atrás? Existe uma relação inseparável entre a cruz e a Eucaristia. Na cruz mataram Jesus. Na última ceia é Jesus que se entrega totalmente. A morte, a crueldade não tiveram a vitória sobre a vida de Jesus. Veja que lindo, antes de matarem Jesus, antes de colocarem Ele na cruz, abrirem o seu lado e o seu sangue ser derramado, Jesus disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue. Aquilo que aconteceu de cruento na cruz foi antecipado por um ato amoroso e profundo da Eucaristia que aconteceu na última ceia. E veja, a Eucaristia não é um ato isolado da última ceia. Através da ressurreição de Jesus, aquilo que aconteceu na última ceia alcança cada um de nós em cada Santa Missa. Uma vez perguntaram a um santo, eu acredito que possivelmente foi São Filipe Neri: eu quero ver um milagre. Eu quero ver um milagre. E aí o santo disse, o padre: é muito simples, vem comigo. Sério? É. Quando? Não, agora, vem comigo. Mas padre, é tão fácil assim ver milagre? É, vem comigo, vamos ver o milagre. E aí pôs o rapaz sentado num banco, rezou a missa, e depois terminou a missa, falou: o que você achou do milagre? Padre, eu participei da missa. Participando da missa, você está participando de um milagre. Participando da missa, você está participando da entrega de Jesus no Calvário, que foi antecipada na última ceia e que através da ressurreição rompe as portas, os dias, os meses e o tempo para alcançar o nosso hoje na história. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não é o rei como
eles desejaram. Jesus não é o rei que veio para barganhar conosco. Jesus não é o rei que veio para se acomodar, se ajeitar à lógica humana e às nossas necessidades. Jesus é o rei que mostrou todo o seu amor, derramando o seu sangue na cruz e atingindo o nosso coração e a nossa vida em cada Eucaristia. E esse rei, que é um rei diferente, pode ser alcançado não só na Eucaristia, mas em cada oração pessoal. Jesus não é uma ideia. Jesus não é um ensinamento. Jesus não é um conjunto de leis. Jesus é uma pessoa. Dizia na missa de ontem, e repito hoje, e depois o padre, nós estamos caminhando para o final da reflexão. Algumas pessoas pensam que o céu é um lugar, até ofenderam uma católica esses dias, uma pessoa da família, dizendo: céu não existe porque os foguetes já passaram das nuvens, os aviões passam as nuvens todos os dias, o ser humano já foi na lua, aí ó, acabou com a religião, o céu não existe, Deus não está no céu. Oh, coitado! Céu não é um lugar, céu é uma pessoa. Céu não é um lugar, céu é um estado de vida. Céu não é algo que eu piso, céu é algo que eu encontro na minha alma e vivo profundamente no encontro com esta pessoa. Céu é o próprio Deus. E veja, se o céu não começar aqui na terra, claro que não na sua plenitude, mas se o céu não começar a ser vivido aqui, através da nossa santidade, através da nossa vida de oração, ele nunca começará. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude profundamente a amarmos a Eucaristia. Que Deus nos ajude profundamente a perceber na nossa vida esse grau de elevação do amor de Deus. Deus quer agir através da partilha, através do ato bondoso do coração do ser humano. Mas Deus quer agir também através de milagres, porque Deus não age apenas no coração do ser humano. Deus age e intervém na história, porque Ele é o Senhor da história. E Deus não fica apenas nos milagres. Deus quer oferecer a Ele mesmo através da Eucaristia. Que como católicos, amemos, adoremos e vivamos para Jesus Eucarístico. Lá está aquilo que vai saciar toda a fome e toda a sede do coração humano.